A casa estava silenciosa, como se o ar tivesse se comprimido em um suspiro coletivo. A luz do dia entrava pela janela, fraca e sem calor, refletindo a tristeza que pairava em cada canto. Ela olhou para o retrato da filha na parede, o sorriso dela agora algo distante, quase irreconhecível. Tantas vezes tinha olhado para aquela foto, mas nunca imaginou que um dia a perderia. Era o terceiro dia após o funeral, e a casa ainda estava repleta de flores murchas e cartas de condolências que ela nem tinha coragem de abrir. O som das pessoas que vinham e iam ainda ecoava na memória, mas naquele momento, tudo parecia se distorcer. O mundo lá fora continuava, enquanto ela se afundava em um vazio crescente dentro de si. O silêncio a incomodava. Ela se levantou, atravessou a sala e pegou a xícara de café já esfriando na mesa. A bebida amarga e sem gosto parecia refletir o estado da sua alma. Ela não sabia mais como continuar. O que restava de sua vida agora? Sua filha não estava mais ali, e ela sentia como se parte de si tivesse ido embora junto com ela. A dor era constante, cravada em seu peito, mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Foi então que, ao passar pela estante, seus olhos caíram sobre um objeto familiar, o diário de sua filha. O livro estava ali, simples e desgastado pelo tempo, com a capa vermelha que ela sempre usava. Por um momento, ela hesitou. Nunca havia lido as páginas daquele diário. Sempre acreditou que a privacidade da filha deveria ser respeitada. Mas naquele instante, algo a impulsionou. Algo dentro dela queria entender, queria buscar respostas. Com as mãos trêmulas, ela abriu o diário. O cheiro do papel antigo a envolveu, mas o que leu nas primeiras linhas fez seu coração disparar. Era como se sua filha estivesse falando diretamente com ela, revelando um mundo de sentimentos e pensamentos que ela jamais imaginaria. Ela começou a ler, incapaz de parar. O peso de cada palavra a arrastava para um abismo de emoções. Sentimentos de culpa, de falta, de desespero. A filha falava sobre seus medos, suas inseguranças e um lado dela que a mãe nunca soubera. Como ela não soubera? Como não viu? O diário se tornou uma janela para uma realidade que ela nunca imaginou existir, e a dor de não ter percebido antes se transformou em um peso ainda maior. Ela fechou o livro, o olhar perdido no vazio. Agora, ela não só estava perdida pela perda, mas também pelas questões não respondidas, pela dor de ter falhado. Mas ela não podia parar ali. A necessidade de entender sua filha, de compreender o que ela não conseguiu, agora a consumia. A mãe sentou-se novamente no sofá, com o diário fechado nas mãos, sentindo o peso do mundo em seus dedos. Era como se tivesse descoberto um segredo enterrado em algum lugar profundo e agora não conseguisse se livrar dele. Cada palavra que ela tinha lido parecia ecoar em sua mente, uma repetição incessante de falhas, de momentos que haviam escapado sem que ela os percebesse. Ela abriu o diário novamente, a necessidade de compreender o que a filha estava sentindo a dominando. Cada página era um golpe silencioso, revelando suas inseguranças, suas dúvidas, suas ansiedades. Ela havia escrito sobre como se sentia sozinha, como tentava ser alguém que os outros queriam, enquanto por dentro se despedaçava. Como isso aconteceu sem que ela visse? Como conseguiu ser mãe e ainda assim não perceber o abismo emocional em que a filha estava afundando? As palavras da filha a perfuraram, como lâminas afiadas que cortavam mais fundo a cada linha. Ela falava sobre amizades que a mãe nunca soubera, sobre um segredo guardado por tanto tempo que ninguém poderia imaginar. Sobre um amor não correspondido que parecia ter consumido sua filha por inteiro. A dor parecia reverberar por toda a casa, atravessando os espaços vazios, preenchendo-os com o lamento do que poderia ter sido feito. Lágrimas começaram a se formar, mas ela as conteve. Não queria mais chorar. O que ela precisava agora era entender. Com o diário nas mãos, ela começou a buscar explicações, tentando conectar os pontos, tentando achar algum tipo de lógica no emaranhado de sentimentos e palavras que a filha deixará. Mas a verdade era que nada fazia sentido. Ela sentia como se tivesse falhado em ser mãe, em proteger a filha de um mundo que ela não sabia como lidar. E, pior, ela sentia como se, de alguma forma, tivesse sido cúmplice da dor da filha. A culpa a sufocava. Como não havia visto? Como ela pôde estar tão distante,
tão preocupada com as coisas cotidianas e tão alheia ao que sua filha realmente estava passando. Essas perguntas martelavam sua mente, mas as respostas continuavam a escapar. Ela procurou nas páginas do diário mais pistas, mais explicações, mas tudo o que encontrou foi a sensação crescente de impotência. Ela se levantou abruptamente, deixando o diário de lado, e caminhou até a janela. Lá fora, o mundo seguia em movimento. A vida continuava para todos, exceto para ela. O vazio estava em cada canto, e ela não sabia como preenchê-lo. A culpa se afundava mais e mais, como um peso no peito. E, por mais que ela tentasse, não conseguia encontrar respostas. Não havia mais espaço para entender. Só restava o lamento. O telefone tocou, interrompendo o silêncio esmagador da casa. Ela hesitou por um momento antes de atender. Era ele, o pai da filha. O homem que, apesar de compartilharem a mesma dor, parecia ter encontrado uma maneira de seguir em frente. Ele não estava em casa no dia do funeral, nem parecia carregar o peso da perda da mesma maneira que ela. Precisamos conversar, ele disse, sua voz firme e distante, como se estivesse pedindo para resolver algo prático. Mas ela sabia que não era só isso. Ele sentia a ausência também. Ele sentia a falta dela, mesmo que tentasse esconder. Ela concordou em encontrá-lo, embora soubesse que seria doloroso. Não havia mais palavras que eles não tivessem trocado, mas algo precisava ser dito. Algo precisava ser entendido. Quando se encontraram no café local, o ar estava carregado de tensão. Ele olhou para ela com uma expressão cansada, mas ao mesmo tempo, os olhos dele pareciam vazios, sem o mesmo tumulto interno que ela sentia. Ele estava controlado, calmo. Ela estava à beira do colapso, e ele parecia imune a isso. Eu não sei o que fazer, ela começou, a voz embargada. Ela se foi, e eu não sabia. Eu não vi, não consegui ajudar. As palavras saíam como um desabafo, uma torrente de culpa que ela precisava compartilhar, mas não sabia como. Ele a olhou por um longo momento antes de responder. Você não tem culpa, você sabe disso. Ninguém pode controlar tudo. Mas ela não conseguia acreditar nele. Mas eu deveria ter visto. Ela estava pedindo ajuda, e eu estava tão envolvida em minha própria vida que não percebi. O silêncio se arrastou entre eles. Ele parecia tentar encontrar palavras para acalmá-la, para trazê-la de volta à realidade, mas ela estava perdida em sua dor, em seu labirinto de culpa. A forma dele de lidar com a perda era muito diferente da dela. Ele estava tentando seguir em frente, talvez até forçando isso. Mas ela não conseguia. Eu também sinto a falta dela, ele disse suavemente, e pela primeira vez, ela viu um olhar quebrado nele. Eu só não sei como lidar com isso. Não sei como lidar com tudo isso. Era uma confissão sincera, mas não aliviava a dor dela. Ela sentiu uma raiva crescente, não contra ele, mas contra a maneira como ele estava lidando com tudo aquilo, como se estivesse tentando se afastar do sofrimento. Ela queria mais. Queria mais do que uma resposta simples. Queria que ele estivesse tão perdido quanto ela. Você está tentando seguir em frente. Não posso fazer isso, ela disse, a voz tensa. Eu não consigo. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, em silêncio, como se a dor que ela estava sentindo fosse algo que ele não soubesse como enfrentar. Eles ficaram ali, diante de um abismo emocional que parecia mais amplo do que qualquer distância física entre eles. Ela voltou para casa depois da conversa com o pai, mas a sensação de incompletude não a deixava. O encontro não ajudou. Ao contrário, só fez aumentar a solidão que ela sentia. Ele parecia tão distante, tão pronto para seguir em frente, enquanto ela se afundava na dor, presa a um passado que não podia mudar. Sentou-se na sala, em frente à lareira apagada, e olhou para o diário de sua filha, que ainda estava sobre a mesa. Ela o pegou novamente, agora mais com urgência, como se as palavras nela contidas fossem a única coisa que restava para tentar entender sua filha, tentar entender a si mesma. Folheou as páginas rapidamente, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse explicar o que havia acontecido. Mas as palavras dela eram como um espelho quebrado, refletindo uma parte da verdade que ela não sabia lidar.
Sua filha se sentia invisível, sozinha em um mundo que não compreendia. As palavras que ela escrevia não eram apenas confissões, mas um pedido desesperado de ajuda, uma luta interna que ninguém, nem mesmo a mãe, percebeu. Ela leu mais uma vez uma frase que a fez parar por um momento: "Eu não quero mais sentir, mas não sei como parar." O peso daquela frase fez com que seu corpo ficasse tenso, como se o ar ao redor dela tivesse se tornado mais denso. O que ela não conseguirá perceber? Como não viu os sinais? Não havia como voltar atrás, mas ela sentia que poderia ter feito algo. Algo mais. Ela podia ter perguntado mais vezes, poderia ter oferecido mais do seu tempo, mais de seu coração. As lágrimas começaram a escorrer sem que ela sequer percebesse. Com o diário em mãos, ela se levantou e caminhou até o quarto da filha. A porta estava entreaberta, e o ambiente parecia ainda mais vazio do que o resto da casa. Ela entrou, o olhar perdido nas paredes que agora pareciam tão distantes, como se não pertencente a nada mais. A cama estava arrumada, os brinquedos ainda espalhados pelo chão, como se ela estivesse apenas esperando sua filha voltar para brincar. Mas sua filha não estava ali. Ela se sentou na cama, olhando em volta. Uma saudade avassaladora tomou conta dela, e mais uma vez a dor se tornou insuportável. Porque, agora, ela sentia que tinha falhado tanto. O que havia feito de errado? Onde estavam os momentos em que poderia ter oferecido um ombro para ela? Onde estavam os momentos em que poderia ter sido uma mãe melhor? A mente da mãe não parava de girar. Ela pensava em cada conversa interrompida, em cada gesto de indiferença, em cada dia em que ela estava tão envolvida com sua própria vida que esqueceu de ver a filha. Ela não conseguia acreditar que agora, depois de tudo, seria assim, sozinha, com a dor e a culpa esmagando cada pedaço de sua alma. Ela se levantou da cama e foi até a janela, olhando para o mundo lá fora. O céu estava cinza, como se a natureza estivesse em sintonia com seu próprio coração partido. Nada parecia mais real do que o vazio dentro dela. E no fundo, ela sabia que esse vazio não seria preenchido. A dor seria constante, a saudade imensa, mas, mais do que tudo, ela precisava encontrar uma forma de conviver com isso. Ela sentiu, pela primeira vez, que o maior desafio não seria superar a dor, mas aceitá-la. Aceitar que sua filha não voltaria, que não havia mais o que fazer. Ela precisava aprender a viver com o buraco no peito, aprender a andar com a dor sem deixá-la definir toda a sua vida. Mas como? Como continuar? O tempo passou. Não foi rápido, mas também não foi tão lento quanto parecia no início. Aos poucos, ela começou a perceber que a dor da perda, embora intensa, não precisava consumir tudo. Ela ainda sentia a ausência da filha de forma esmagadora, mas algo dentro dela começava a mudar. A luta interna para encontrar uma maneira de viver sem ela começava a dar espaço para um tipo de entendimento silencioso. Em um domingo de manhã, ela decidiu que iria até o lugar onde sua filha estava enterrada. Não sabia bem o que esperava encontrar ali, talvez apenas um momento de paz. Talvez, apenas uma forma de dar fim a uma dor que parecia interminável. O caminho até o cemitério foi silencioso, a mesma sensação de vazio que sempre a acompanhava. Ao chegar, ela ficou em pé diante da lápide, olhando o nome de sua filha gravado ali. As palavras no mármore pareciam tão frias, tão definitivas, como se a morte tivesse sido o fim de toda a história. Mas, ao olhar para o céu, algo mudou. Não sabia bem o que, mas algo dentro de si parecia se alinhar, como se, naquele momento, ela estivesse em paz com o fato de que sua filha não voltaria, mas também não desapareceria de sua vida. Ela se ajoelhou, com as mãos no chão, e fechou os olhos por um momento. "Eu sinto tanto", ela murmurou, as palavras saindo de sua boca quase como um sussurro. Não era apenas um pedido de perdão. Era uma aceitação, uma entrega. Ela se sentia impotente diante da morte, mas também sabia que a filha viveria para sempre dentro dela, nas memórias, nas lições e no amor. Ao se levantar, uma sensação estranha de calma tomou conta dela. Não era felicidade, nem cura instantânea. Mas, pela primeira vez, ela se sentia capaz de seguir. Não livre da dor, mas aprendendo a viver com ela. E aqui se encerra mais uma história. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários.
Sua opinião é essencial para continuarmos trazendo narrativas emocionantes e repletas de surpresas. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!